título da pregação é Para que servem os meus bens? É a segunda pregação de uma série de 3. Originariamente era uma série de 2, mas eu estendi para 3, porque na passada eu desenvolvi muito de maneira extemporânea, ou seja, que não estava no papel, não estava no programa, no que eu tinha preparado antes, e falei mesmo de improviso, e então o que estava preparado ficou para depois, ou boa parte. Começamos então na pregação passada falando sobre o ano do jubileu, que está lá na lei de Moisés, já expliquei, e aproveitei para então mostrar que tudo que nós temos é de Deus, tudo, e que nós damos, infelizmente, muita atenção às coisas daqui, a vida, pessoas, os nossos bens, tudo mais. Então, já quase no final, eu perguntei, para que então servem os nossos bens? Se nada é meu, qual é o tipo de atenção que eu vou dar para as minhas coisas, minha vida, meus queridos, meus bens pessoais? Qual é a atenção? Eu arranho o carro, nem me preocupo, porque não é meu. E um relacionamento que eu tenho com alguém, uma amizade, não me preocupo, não é meu. A saúde eu relaxo também, não é minha. Então qual é o limite? Não fico um pouco confuso? Eu estar nesta terra, ter a obrigação de trabalhar, pelo menos os pais de família, os homens pelo menos, e eu tenho filhos, tenho coisas aqui, e não posso me apegar a nada, mas eu não estou no céu ainda, eu estou na terra, e essas coisas são fortes na minha vida, óbvio. Então, pastor, assim fica um pouco confuso. Nada é meu. Aí eu perguntei então para que servem meus bens? E agora vamos responder. Eu fiquei de dar uma resposta hoje e a segunda resposta na próxima pregação, se Deus quiser, pela manhã. O primeiro propósito, então, das nossas coisas, quando eu digo coisa, agora entenda, até a nossa vida, é saúde, tudo, não é só bem material. Vou chamar de coisa, mas é tudo, ok? Fica combinado isso. Nos equipam a servir e agradar a Deus aqui nesta vida. Então, tudo que você tem serve para lhe equipar, para de alguma forma agradar a Deus, trabalhar por Ele, servi-lo aqui nesta vida. Eu quero ler uma história lá em Marcos capítulo 14, versículos 13 a 9. Marcos 14, 3 a 9, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Sabemos que essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, por outros evangelhos. Então, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Era um valor muito alto, era caro. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Na minha opinião, a chave aqui é o para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, outra frase chave,
ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, contando essa história para a memória dela. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos ilumina. Nos ajuda a responder esta pergunta tão importante: para que servem as coisas que eu tenho nesta vida? Inclusive em minha própria vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por esta orientação a todos nós, para que possamos praticar o que vamos aprender aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ela fez o que pôde. O que estava ao alcance dela fazer, ela fez. Jesus ficou muito tocado com o desprendimento dela para com ele. Não sei se vocês notaram a ênfase que ele deu no fato de que ela tinha gasto um perfume caríssimo, mas como uma forma de honrar a ele. Eu coloquei na semana passada, com palavras bem fortes, que todo o nosso alvo, todo o nosso objetivo é Cristo. E os nossos filhos, os bens, tudo que nós temos são secundários quando comparados com Cristo. E coloquei também com palavras fortes, dizendo: Cristo está mais preocupado com Ele próprio ou com a glória dele do que com o seu filho, do que com o que você tem. Tudo é secundário e deve servir como um meio para glorificá-lo. Uma vez eu vi alguém que não tem fé em Cristo lendo alguma coisa parecida com esta no Evangelho. Alguém citou uma passagem que Jesus Cristo mostrava a glória, a honra que ele tinha que ter, e essa pessoa disse assim: é muita arrogância. Eu concordo que seria muita arrogância se ele fosse um homem como nós, um pecador como nós somos, e não era pecador, era um homem diferente neste aspecto. Além do mais, era Deus e homem. Então, o que parece ser arrogância aos olhos de quem não entende quem ele é, desaparece a arrogância e vira apenas um ensino, uma afirmação natural, sereno, de uma realidade. Apontem para mim, pensem em mim, sirvam a mim, honrem a mim, porque esse é o natural, mais natural do que você respirar, mais natural do que você comer para se alimentar e poder viver. É natural de um passarinho cantar para a glória de Cristo, é natural, tanto que os salmos estão lá dizendo que tudo proclama a glória de Deus. Uma noite transmite conhecimento, a outra noite todo mundo glorifica a Deus e honra a Deus. Tudo que canta, tudo que existe, todo ser que respira, honre a Deus. Cristo é Deus. Então aqui o foco dessa história é este, que ele supervalorizou e destacou de uma maneira intensa o que ela fez por ele. Não é nem pelo evangelho aqui, não é nem pela causa de Deus, não é nem pelas pessoas necessitadas, que inclusive argumentaram: gastou muito dinheiro, poderia ter vendido isso e ter usado para os pobres, achando que ia comover Jesus. Não, mas ele levou, foi uma repreensão. Não, para, vocês estão molestando essa mulher, não façam isso não. Ela acertou, porque ela honrou a mim com o que ela pôde, no caso me juntando aqui para o dia da sepultura, quando for morto. Ficou muito alegre com o que ela fez. Agora, custava 300 denários. Eu pergunto, se em vez de 300 o custo daquele perfume fosse, o valor dele fosse 100, um terço,
Será que a alegria de Jesus teria sido 1/3 da que foi? Não. Por quê? Porque a importância que ele deu é que foi tudo o que ela tinha. Se ela tivesse um perfumezinho bem humilde, bem barato, de 10 denários, e tivesse gasto todinho ungindo-o, ele teria ficado tão alegre quanto, porque não era questão do valor, mas o fato de que era tudo, é o que ela pôde. Agora, Jesus não está mais aqui pessoalmente, e ele disse, inclusive, os pobres vocês têm sempre com vocês, e ele não. Tudo bem, mas e agora nós ficamos com um problema, ele não está aqui. Como é que eu posso comprar um perfume bem caro e de alguma forma ungir-lo, derramar sobre a cabeça dele, uma maneira de honrá-lo, ou comprar uma roupa de muito boa qualidade para dar para ele, ou de alguma forma mostrar que até mesmo financeiramente eu gostaria de me sacrificar para honrá-lo de alguma maneira, mas eu procuro por todo lugar e não encontro. Então como é que eu posso homenagear Jesus da forma que Maria fez? Ora, não seja por isso. Ele aceita outras formas de agrado. E eu quero ver com vocês algumas formas. Ajuda financeira a quem precisa. Efésios 4:28. Estou sempre respondendo a pergunta: para que servem os meus bens aqui nesta terra? Primeiro, eles nos equipam a servir e agradar a Deus nesta vida. Como? Se Jesus Cristo não está aqui pessoalmente, nem Deus Pai, e o Espírito Santo está em nós de uma maneira muito misteriosa, habitando em nós, mas nós mesmos nem entendemos direito o que é exatamente isto. Então, como é que eu posso oferecer um perfume que o Espírito Santo que habita em mim não dá? E o Espírito Santo, o próprio ministério dele é apontar para Cristo, para que nós honremos a Cristo. Tudo bem, então vamos nos concentrar em Cristo, vamos. Cadê ele? No céu, à direita do Pai. Cadê ele? Não sei. Não sei não, eu não tenho capacidade de enxergar. Então não dá eu agradá-lo como Maria agradou. Mas aqui vem Efésios 4:28 e diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Agora, para quê? Essa expressãozinha no grego, para quê, mostra com uma expressão nossa para quê também, né? Não é novidade. Objetivo, propósito. Então Paulo está dizendo: vocês aí que não gostavam de trabalhar, fazendo um furtinho outro agora, ou outro e tal, vocês se converteram, parem de fazer isso. Não roubem mais. Ok. Trabalhem com as próprias mãos, fazendo o que é bom, de maneira correta, decente. Ok. Para quê? Para você juntar a sua poupança. Seria razoável. Para quê? Para você alimentar sua família. Seria razoável. Você se precaver um pouco para o futuro, para você poder equipar sua residência, sua casa de maneira confortável. Seria razoável. E é razoável pensarmos assim. Só que o que Paulo diz aqui ou o Espírito Santo através de Paulo, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Com que objetivo, ó Deus, tu queres que eu trabalhe fazendo com minhas próprias mãos o que é bom? Para que tenha com que acudir ao necessitado. É impressionante. É impressionante. Eu não sei se você, se eu, na hora de preencher um questionário rapidamente, sem pensar muito, para que você ganha dinheiro? Para que você trabalha? Para que você trabalha? Diga aí, rápido. Você colocaria para minha subsistência, sustentar minha família e tal. Razoabilíssimo. Mas será que lá no quinto lugar, sei lá, aparecia esse? Um dos motivos pelos quais eu trabalho é para ter com que acudir ao necessitado. Isso é vontade de Deus pura. Então é óbvio que você não pode agradar a Cristo pessoalmente com um perfume, no caso, mas você pode agradá-lo ajudando a quem está necessitado. Agora, não é que tudo que você ganha fazendo o que é bom com as suas mãos, que vai ser para acudir ao necessitado, é óbvio que não.
sentido de que você vai investir também por você próprio e tem que viver e tudo. Mas também não é nada. Não é tudo, mas não é nada. Não, pastor, mas nada é exagero. Claro que não é nada. Tudo bem, eu vou dizer de outra forma. Não é tudo, mas também não é desprezível. Não é para ser tão pouco. É claro que ao colocar de maneira tão forte assim, aos olhos de Deus, Ele espera que o que você tem seja destinado de uma maneira talvez bem mais significativa para acudir o necessitado. Eu não sei se é 1%, se é 5%, se é 10%, isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Aquela participação que a gente dá na igreja. Mas, então, quantos por cento o senhor dedica para acudir o necessitado do que eu ganho, de acordo com Efésios 4:28? Não sei, ele não diz, Deus não tabela isso. Principalmente no Novo Testamento já tem explicado isso, quando fala de dízimo. Mas o que eu acho é que pelo tamanho do que Paulo, pela forma como ele destacou isso, não vai ser uma coisa desprezível, um troquinho não, acho que deve ser uma coisa forte na sua renda, na sua forma de ter seu dinheiro. Romanos 12:13, a primeira parte. Isso aqui o que me chamou a atenção foi o verbo que foi usado aqui. 12:13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Vou parar aqui. Eu achei interessante o verbo compartilhar, não é dar. Poderia ter sido dê para os santos sem necessidade. Mesma coisa. Dê para os santos sem necessidade. Mas o compartilhar mostra algo mais rico do que dar. Porque a ideia que tem é de um dando para os outros. O compartilhar dá uma ideia de que é um ajudando o outro, algo mútuo entre si. Não é só um dando para o outro, numa direção. Não. E a Bíblia fala de outra parte, um ajude aqui, porque amanhã o que ajudou está precisando de ajuda, aí ele vai ser o necessitado. É exatamente esse o princípio das Escrituras. A ideia de compartilhar. Por quê? Porque do jeito que eu estou lhe dando hoje, que eu posso lhe dar e você está precisando, daqui a um mês, ou antes, eu posso estar precisando. Talvez não da maneira como você precisou de mim, você precisou de uma ajuda financeira, mas agora eu estou deprimido, tristíssimo, precisando de uma ajuda, porque, sei lá, porque estou muito triste. Aí agora eu estou altamente necessitado de alguém que chegue na minha casa e passe uma hora comigo. Então, agora eu estou necessitado. Então a minha necessidade não é financeira, como era a sua, e eu lhe ajudei. Mas agora você me dá agora companhia. Você me dá um abraço. Então esse compartilhar é muito gostoso. É assim que Deus espera. Você quer agradar a Deus? Compartilhe as necessidades com o santo. O que você tem, seus bens, dinheiro, tempo, carinho, o que você tem para dar, dê para alguém que está necessitado. Ao fazer isso, você está agradando em cheio ao próprio Jesus Cristo, tanto quanto Maria agradou com o perfume. A Bíblia diz explicitamente que Deus se agrada muito com o generoso, Provérbios 12:17. Diz assim, Provérbios 12:17. O que diz 19:17, desculpe, Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. A primeira vez que eu li essa passagem, não lembro quantos anos atrás, essa foi o que me admirou muito ler, porque eu pensei que era um provérbio popular. Quem dá ao pobre, a Deus empresta. Mas não é um provérbio popular, não. É uma passagem bíblica que virou tão conhecida que acabou tornando um provérbio mesmo. Mas é um provérbio dos legítimos, bíblico. E eu me admirei, olha só, achava meio assim, fantástico esse provérbio. Como é que você sabe? Se você dá ao pobre, você está emprestando a Deus. Como é que está dizendo isso? O próprio. Está na palavra dele. Quem que se compadece do pobre é o Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você já pensou em ter Deus como credor?
próprio Deus. Eu me compadeci do necessitado, logo eu emprestei a Deus. Tudo bem, você não vai raciocinar de uma maneira assim tão fria, espero. Mas é fato que se você ajudou o necessitado ou ajuda e tem esse costume, você pode ter certeza que você tem Deus como credor. Detalhe, talvez não vá durar muito tempo esse débito, porque ele paga. E aqui não diz. E este lhe paga. Interessante que o autor de Provérbios fez questão de dizer, olha, Deus não vai ficar lhe devendo não, viu? Ele é bom pagador. Se você não prestou a Deus, ele vai lhe pagar. Não sei quando, não sei como, não sei a forma, mas vai. Então é algo extremamente agradável a Deus, você ajudar a quem precisa. E finalmente, para esse item aqui de ajuda financeira a quem precisa, Filipenses 4:17 diz assim, Filipenses 4:17, não que eu procure o donativo. Paulo estava falando de algumas ajudas financeiras que a igreja de Filipos tinha dado a ele. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso, o quê? Crédito. Junto a quem? Junto ao próprio Paulo? Junto a quem? Ao próprio Deus. Então as pessoas ajudavam a Paulo, missionário, que estava envolvidíssimo na obra de Deus, e eles então tinham um crédito com Deus, o crédito que eles tinham com Deus era aumentado ainda mais. Ou seja, o que eles faziam com Paulo alterava a contabilidade deles com Deus. Saía dinheiro aqui deles para Paulo e de alguma forma aumentava o crédito deles com Deus. Claro, e eu não vou entrar por este caminho, falei isso recentemente aqui, isso pode ser usado, e infelizmente, de uma maneira distorcida, naquela ideia de dizer, ajude o pobre, que você tem um crédito com Deus, e Deus vai lhe pagar, claro, aqui na terra, com bens, aquela ideia do evangelho da prosperidade, em que você está aqui e recebe 10 de Deus, em valores daqui da terra, e não é isto, é distorção. Então tem um crédito com Deus? Tem. Como é que Deus vai pagar esse crédito? Qual é a forma que vai pagar esse crédito? Eu não sei. Se for financeiramente, gente, tem tanta coisa mais importante do que dinheiro. Se Deus me pagasse não em dinheiro, mas em outras coisas, eu agradeceria tanto. Não, Senhor, eu dispenso. Me dá isso aqui em paz, me dá em sabedoria, me dá em conforto espiritual, me dá em gratidão, me dá em vontade de ajudar os outros. Gente, tem tanta coisa para a gente desejar, tanta moeda para nós desejarmos que Deus nos pague de volta antes do dinheiro. Seria mesquinhez nossa. Epa, Senhor, eu dei aqui R$1.000, cadê meus 10.000? Não faça isso não. E é muito pobre o dinheiro. Dinheiro é coisa pobre, necessária muitas vezes, mas não devemos almejar com tanto afinco. Não, Ele nos quiser dar dinheiro e conforto, amém. Veio dele, nós aceitamos. Mas você tem um crédito com Deus, quando você ajuda de alguma forma o trabalho de Deus. E ele sabe como é que é esse crédito e como é que ele paga. Mas não é só com o uso do dinheiro, então, que nós podemos servir a Deus. Temos bem de outras naturezas, eu quero falar mais de 3 e encerrar. Primeiro, serviço a outros servos de Deus, a irmãos em Cristo. Serviço, aí não é mais dinheiro, não estamos falando mais disso não. Então, Hebreus 6:10, o autor, ele usa uma maneira formal até de comprometer a própria justiça de Deus, se Deus se esquecesse de recompensar aquele que serve. Olha aqui, é uma frase forte, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis a quem? A pessoa serve ao santo, ao crente, ao irmão em Cristo, e ao fazer isto demonstra amor a Deus.
Deus entende assim. Então não é necessário ter perfume caro e derramar literalmente nos cabelos ou nos pés de Jesus Cristo, para ele se agradar. Não. Quando você serve, alguém serve, não é obrigado a ser dinheiro, o que mais? Faz um tipo de serviço. Então você está mostrando que você ama a Deus. Qual o nome de Deus? E diz assim, é tão claro que Deus não vai se esquecer do seu trabalho, que Deus seria injusto. Eu não teria coragem de dizer isso assim, de maneira tão forte. Agora eu tenho, porque está nas escrituras, aí eu digo também, né? Pregando, explicando o versículo, a gente tem coragem de dizer. Mas é ousado o que o próprio Deus inspirou o autor aqui para escrever. Diga aí, que para mim é tão importante o serviço aos santos, que eu seria injusto se eu esquecesse. Não vou esquecer demais. Jamais. Tem outra passagem que eu não vou ler, em Filemão 13, em que Paulo, preso, diz para Onésimo, eu gostaria que ele, diz para Filemão, eu gostaria que Onésimo ficasse me servindo no teu lugar. Então Paulo queria esnobar, queria que Onésimo ficasse servindo a Paulo, conforto, o bem bom de Paulo, servindo nas minhas algemas. Está escrito. Ou seja, Paulo precisava e gostaria até de ter retido Onésimo para servi-lo nas algemas, ou seja, dentro do contexto que Paulo estava preso pelo Evangelho, profundamente envolvido com a obra do Evangelho, pois, Filemão, eu queria, na realidade, quem devia estar aqui me servindo eras tu, mas eu poderia até ficar com Onésimo no teu lugar, mas não, vou mandar ele de volta e tal, aí tem todo o contexto lá da carta de Paulo a Filemão, mas é belíssima aquela parte que fala da importância do serviço a um crente. No caso, seria o próprio Paulo, seria, porque ele nem aceitou, mandou de volta Onésimo. Terceiro, sua saúde. Eu vou ler só um exemplo de Epafrodito. Lindo isto. Filipenses capítulo 2, versículos 27 a 30. Falando então deste irmão Epafrodito, Paulo diz, com efeito, eu estou em Filipenses 2 e 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Quem? Epafrodito, de acordo com o contexto anterior. Adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele estava preso aqui também. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Interessante que ele diz mais alegria, mas menos tristeza. Ele estava triste aqui. Recebi-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Acho linda esta frase. Honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, quem? Epafrodito, às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida. Para quê? Para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Os filipenses se encarregaram, Epafrodito, de levar uma ajuda para Paulo, que estava preso. E ele foi, e de alguma forma ele enfrentou um perigo mortal, Epafrodito, e ele adoeceu e quase morre, mas ele enfrentou isto por causa de Paulo, para levar a ajuda a Paulo. Então, Epafrodito resolveu que a sua saúde e a sua própria vida, por causa do Evangelho, ia ser sacrificada. A saúde, e se fosse preciso a vida, que fosse. Nesse contexto, a saúde de Epafrodito ficou secundária. É muito interessante a vida cristã. Nós temos que estar muito afinados com Deus para sabermos nos comportar de uma maneira sábia, correta, equilibrada. É importante cuidar da saúde.
indo para um outro extremo, saúde é um bem de Deus. Então alguém que despreza a saúde, que come o que não deve, que todo mundo sabe que vai fazer mal àquela pessoa, os médicos já orientaram, a pessoa não está ligando para isso, é errado, porque é um bem precioso que ele tem, a saúde, e ele deve cuidar da saúde. Os exercícios físicos, que hoje tem que fazer, porque a vida é muito sedentária e tal, tudo isso é muito correto, sem os exageros, mas é muito correto cuidar da própria saúde. Epafrodito foi elogiado, porque quase morre. Então qual é a hora? Porque vai ter uma hora, irmão, irmã, vai ter uma hora que você vai dizer assim, eu vou fazer este serviço, eu vou fazer esse trabalho, mas eu não estou bem de saúde, e isso é contra o que os médicos disseram, lamento muito, mas eu vou fazer, e faz, e Deus aplaude, e poderia não, isso certamente é considerado irresponsabilidade em termos puramente clínicos, e os médicos vão dizer, é loucura que essa pessoa fez, e sabia que não podia se arriscar desta forma, mas arriscou conscientemente, responsavelmente, porque naquele contexto, naquela situação, considerou o trabalho de Deus, aquele trabalho específico, não vai esperar não, eu vou fazer, é meu mistério, se mover comigo. Qual é a hora de fazer isso? Porque não é todos os dias, vamos chamar assim, o mais normal, é de fato nós ligarmos e, olha, não vai dar para eu fazer isso, eu assumir aquilo, não vai dar, eu estou doente, não posso, o médico recomendaram, tudo bem, todos nós fazemos assim, está correto, mas você já teve algum momento na sua vida em que você disse assim, saúde, meu corpinho, lamento muito, mas dessa vez você vai sofrer, talvez muito, mas eu vou lhe respeitar, desta vez eu vou fazer este trabalho do meu querido Senhor Jesus Cristo, e se eu piorar, piorei. Já houve alguma vez na sua vida esse tipo de situação? Deveria haver, porque é gostoso. Agora, como é que eu sei que estou sendo sensato e não irresponsável pelo lado, vendo tudo errado pelo outro? Eu não vejo outra solução, senão uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, uma afinidade com Cristo, coração afinado com Ele, uma consciência bem pura, e levando muito a sério o seu ministério, a sua vida cristã. Mas o fato, irmãos, é que vai ter hora de você dar a sua saúde por Jesus Cristo, considerar mais importante. Vai ter momentos, talvez muitos momentos. Por fim, e Epafrodito já nos deu a dica aqui, que ele estava disposto a perder a saúde, que perdeu, e até a própria vida, que não foi o caso, porque ele não morreu, mas ele já deu rumo. Se eu preciso morrer, eu morro. Aí vem então o último ponto que eu quero abordar com vocês. Os bens que eu tenho para servirem a Deus nesta vida, nesta terra. Servir como? Financeiramente, com serviço, com a própria saúde e finalmente com a própria vida, se for o caso. Aí vamos para o próprio Paulo, Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim, Atos 20 e 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Pronto, eu já dei um resumo bem claro do que ele achava da própria saúde ou da própria vida. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que, desde que, considerando que, ressalvado que, eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Pronto. Se Paulo cismasse de entender que aquela viagem, aquela pregação debaixo de uma tempestade, aquela programação que ele tinha pensado em fazer, aquela atividade de alguma forma, se ele entendesse que estava de acordo com a carreira e o ministério que ele recebeu de Cristo, acabou-se saúde. Não era toda vez que ele entendia assim, claro, óbvio, deve ter
Mas se ele entendesse, não, esta vez não, eu vou. Paulo, você pode morrer lá. Não só por questão de saúde, mas questão de violência, de perseguição, e quase morre várias vezes mesmo. Você vai morrer lá, para que eu morra. Desde que eu entenda que está de acordo com o que Deus quer de mim. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12 e 15. Eu de boa vontade, bonito isso demais, 2 Coríntios 12 e 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Em prol da vossa alma. Vou me gastar, vou me consumir. Por fim, 1 João 3,16. Isso é tão forte, irmãos, tão forte, que não tem muito efeito em nós, esse versículo aqui. Não tem. Esse é um daqueles que a gente lê 10 vezes, 100, 1000, decore e passa por cima. Quer ver? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A primeira parte você gosta um bocado, eu também gosto. Cristo deu a vida por mim, ô coisa boa, maravilha, estou salvo, vou para o céu. Mas e a segunda parte? Essa que você muitas vezes provavelmente pula, mentalmente desliga. Você deve dar a vida pelos seus irmãos. A vida. Ao fazer isso, você está mostrando amor a Deus. Eu quero encerrar resumindo tudo com um versículo. Esse vale a pena decorar, se você já não o tem decorado. 1 Coríntios 15 e 55, que diz assim. Se você quiser ir até lá para você grifar, vou esperar um pouquinho. 1 Coríntios 15 e 58, digo. 1 Coríntios 15 e 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é inútil. Isso aqui dá uma pregação inteira, porque ele descreve de 3 formas a forma como deve ser a nossa obra ao Senhor. Inabalável, firme, são quase sinônimos, mas o terceiro que é muito, muito gostoso, e sempre abundantes, seja abundante, ou seja, é muito, não é pouco não, é muito, abundantes na obra do Senhor, porque não é vão. Servir a Deus e agradar ao nosso Deus é o nosso alvo máximo de vida nesta terra. Resume tudo que um crente deve pensar e ter como objetivo: agradar e servir a Deus. Pois bem, use tudo que você tem, tudo, pode ser uma simples canetinha e a sua própria vida no outro extremo, mas use tudo para manter fidelidade a este objetivo. Tudo para você agradar ao Senhor Jesus Cristo. Para isto serve tudo que você tem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo que... nos ajude a entender e a praticar tudo o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo.